Meus irmãos e irmãs, estamos enviando nesse momento a mensagem para o nosso domingo, o quinto e último domingo antes da Semana Santa, que constitui então neste quinto domingo ainda o tempo quaresmal. Durante todo esse tempo da Quaresma, Deus se mostrou rico em amor, rico em misericórdia, e hoje não é diferente. A liturgia da palavra neste domingo nos fala do perdão e da misericórdia, mostrando que devemos perdoar e dar nova chance, nova oportunidade àqueles que cometeram pecado e se arrependeram, porque Deus faz isso conosco todos os dias, e é somente através do perdão que conseguimos reverter situações de pecado e de erro. Devemos esquecer, e esquecer significa perdoar. A primeira leitura do livro do profeta Isaías apresenta Deus amoroso e misericordioso, que se compadece do sofrimento de seu povo e que o liberta para a vida. Uma vez libertado, esse povo não pode ficar preso ao passado, nem se lembrando das coisas que viveram, não ficar preso às coisas antigas, mas o importante é que eles soubessem que Deus estava fazendo coisas novas, dando novas oportunidades, abrindo novos caminhos. E esses caminhos precisavam ser trilhados com alegria e esperança. É um convite também para nós, para vermos as coisas novas que Deus nos tem dado e não vivermos com a cabeça no passado. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, conservamos tristezas dentro da nossa alma porque não acreditamos no perdão de Deus. Quando buscamos o perdão, Deus é misericordioso e nos perdoa quando Ele vê mudança dentro da nossa vida. Muitas vezes não conseguimos receber o perdão dos outros. Por quê? Porque nós um dia magoamos, mas não temos coragem de chegar até as pessoas que magoamos para pedir perdão. E o mais difícil e que se torna uma escravidão é quando nós mesmos não conseguimos nos perdoar. E uma vez que nós não conseguimos nos perdoar pelos erros que cometemos, nossa alma fica sempre entristecida e significa também que nós não acreditamos no perdão. Que Deus nos ajude, através desta primeira leitura, a experimentar a graça da misericórdia, passando por essas etapas. A segunda leitura é a carta aos Tessalonicenses, aos Filipenses, meus irmãos. É a segunda leitura de hoje. Cristo é a meta da nossa vida, nós escutaremos hoje. Quando Ele é a nossa meta e direção, tudo na nossa vida passa a ser relativo. Nós não ficamos presos a nada. Quem conhece, meus irmãos, verdadeiramente a Cristo, tem atitudes semelhantes às atitudes de Cristo, que são atitudes de amor, compaixão e misericórdia. O verdadeiro sentido de ser igreja é seguir na direção de Cristo e trabalhar o pensamento e o coração para poder agir como Cristo sempre agiu. E no Evangelho de hoje, que é um texto de São João, nós encontramos Jesus no templo, depois de ter vindo de um profundo momento de oração no Monte das Oliveiras. Ali, ele se encontrou com Deus, Pai, encheu-se do Espírito Santo e agora volta para o templo, o lugar de ensinamentos, de catequese. E Jesus não perdia nenhuma oportunidade para ensinar, porque ele sabia que ensinando, ele salvava todos. Nesse dia, os doutores da lei e os fariseus apresentaram-lhe uma mulher
que tinha sido pega cometendo adultério. Naquele tempo, meus irmãos, o adultério era crime que tinha como desfecho o apedrejamento da pessoa em praça pública. A mulher foi colocada no meio deles, ou seja, o centro das atenções, de modo que ela fosse extremamente humilhada. Eles queriam saber qual era a atitude de Jesus. Qualquer posicionamento dele prejudicava o próprio Jesus perante eles. Mas depois que Jesus escuta a exposição que fizeram sobre aquela mulher, ele estava escrevendo no chão e ali continua, ou seja, concedendo um tempo para que eles mesmos pensassem na proposta feita. E Jesus, nesse momento, elaborava a sua resposta. E ele então pergunta: qual de vocês, não tendo pecado, atire nele a primeira pedra? E ninguém atirou, porque cada um, a começar dos mais velhos, foram se distanciando, se afastando. E nós percebemos nessa atitude que quanto mais nós ficamos velhos, às vezes achamos que não precisamos mais nos confessar, não temos mais pecados, nós nos enganamos muito. Pois quanto mais vivemos, mais idade temos, mais pecados cometemos. Eles se afastaram e Jesus ficou somente com aquela senhora à sua frente. E ele diz: olha, se ninguém te prejudicou e te condenou, eu também não te condeno. Levanta, vá embora. Mas fez uma ordem para ela: não peques mais. Pecado nós cometemos, mas não devemos conservar ou repetir esses pecados. Jesus deixa bem claro que a condenação não recupera as pessoas. O que recupera é o amor. Somente o amor mostra o caminho, a direção, e faz com que a pessoa deixe o caminho do erro. Eu encerro esta reflexão, desejando que no seu coração exista bastante presença do coração de Jesus, rico em amor, rico em misericórdia. Venha e participe da celebração da missa. É domingo, é dia do Senhor. Não deixe que as visitas, as festas, o cansaço ou outra preocupação afaste a sua pessoa da missa. Participe na igreja, venha rezar, se encontre com Deus e com os irmãos, receba Jesus na Eucaristia, tenha paz no coração. Domingo sem missa é um domingo que não tem a graça, a alegria, a luz que nós experimentamos quando da missa participamos. Pense nisso. É Quaresma, não vire as costas para Deus. E que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a sua pessoa, a sua família, o seu trabalho, o seu descanso. Fique com Deus. Amém.